Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu já gostaria de pedir para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Eu vou estar fazendo uma introdução do livro de Daniel, porque, como eu comentei com o irmão, eu estava estudando sobre o livro de Daniel e sobre Apocalipse. Então, daí ele falou assim, se o irmão quiser trazer, pode trazer. Eu fiz uma introdução e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja essa introdução e dando uma pequena explanação no capítulo 1 de Daniel. E nós vamos ler somente o versículo 1 e 2 da palavra do Senhor, que nos diz assim: E no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou em suas mãos a Joaquim, rei de Judá, parte do utensílio da casa do Senhor, e trouxe para a terra de Sinar, a casa de seu Deus, e colocou os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa introdução que eu fiz do livro de Isaías, ela diz assim: o que relata este livro? O que nos fala o livro de Daniel? O que nos fala o livro de Daniel? O que nos mostra o livro de Daniel? Aí eu coloquei assim: o livro de Daniel, ele nos relata a experiência de Daniel, juntamente com os outros judeus que foram levados ao cativeiro para a Babilônia. No decorrer do estudo, nós vamos compreender a importância de permanecermos fiéis a Deus, como Ele nos guarda e nos livra de todo mal. E o livro também contém a interpretação dos sonhos, de visões e profecias, que são importantes a respeito do reino de Deus, daquela época, que era muito importante para aquela época, para aquele reino, para aquelas pessoas, como para nós nos dias de hoje, que vai falar sobre o reino de Deus e a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem escreveu o livro foi o próprio Daniel. Ele foi o próprio autor do seu livro. Eu não sei se os irmãos sabem, mas Daniel, ele foi para a Babilônia, juntamente com os seus amigos, com os seus 3 amigos, e a primeira leva que foi para a Babilônia foram os príncipes e todos aqueles que eram da família real foram levados, né? Todas as pessoas que eram de grande importância para o reino de Judá foi levado ali para a Babilônia cativo, juntamente com Daniel e seus 3 amigos. E o mais interessante é que o livro de Daniel, ele é ratificado por Jesus. Jesus mesmo citou lá em Mateus, se os irmãos puderem abrir, Mateus 24:15. Jesus, ele vai ratificar vai dizendo sobre o livro de Daniel. Quem achou pode ler, por favor. 24:15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, Jesus Cristo mesmo ratificou que Daniel escreveu essas profecias, que Daniel escreveu o seu livro. E segundo historiadores, eu peguei da fonte da CPAD, esses historiadores, né, historiadores e teólogos, eles acreditam que Daniel, quando ele foi levado cativo, ele tinha em torno de entre 16 a 18 anos, quando eles foram levados cativos. E quando Daniel escreveu a carta, ele tinha entre 83 e 93 anos de idade. Irmão Ricardo, mas por que um leque tão grande assim, né? Uma data tão distante assim?
é porque os historiadores eles não conseguem dar uma data precisa, porque não havia como hoje meios que guardassem datas de acordo com o nosso calendário. Porque era muito difícil datar as coisas daquela da antiguidade. Por quê? Porque eles vêm pelos papéis que foram escritos, pela forma que foram escritas, pelos reis que estavam naquela época. Então, eles têm sempre uma datação que varia entre 5 a 10 anos. Né? Porém, quando o Império Romano adentrou na história, o Império Romano ele tinha uma parte sobre datação que foi muito fiel, muito melhor, porque tanto que nós seguimos o calendário romano. Né? Nosso calendário é o calendário romano. Nossa datação é a datação do calendário romano. Então, nós seguimos essa datação. Né? Por quê? Porque foi uma melhora, foi algo melhor que eles fizeram. Porém, antigos, eu tive uma bisavó, que nós não sabíamos se ela tinha 100 ou 80 anos. E você olhava para ela, era descendente de índio, diretamente descendente direto de índio, e ela foi registrada já adulta. Então, ninguém sabia a real idade dela, ninguém sabia ao certo a idade dela. Isso já nos tempos modernos, tá, irmãos? Só fazendo uma comparação para os irmãos terem uma ideia de como nos tempos bíblicos a datação era muito mais difícil e imprecisa. Tá? Por quê? Porque se nos dias de hoje, atualmente, há 80, 100 anos, já era difícil você ter uma datação de algo que estava acontecendo, imagine na época de Daniel, que era em torno de 600 anos antes de Cristo. Era muito difícil de colocar uma data e dar uma precisão para tudo aquilo que acontecia. E mesmo assim, eles acreditam que Daniel foi levado cativo entre 16 a 18 anos. E ele escreveu o livro em torno de 80 a 90 anos. De 83 a 93 anos. E o mais interessante é que quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, ele não foi levado por, vem aqui, vamos lá, vamos mudar de ambiente. Não, ele foi tirado. Eles foram tirados da sua terra, eles foram presos e foram levados cativos. Aí eu fiquei falando para Deus, mas como que eu vou estar explicando para os irmãos sobre cativeiro se nós não vivemos um cativeiro? Essa foi a minha pergunta para Deus, quando eu estava fazendo esse estudo. Aí Deus falou para mim que todos nós vivemos um cativeiro na nossa vida. É um cativeiro espiritual. É um cativeiro a qual que nós vivíamos fadado à morte todos os dias. Era um cativeiro do pecado, um cativeiro a qual nos prendia, e não nos prendia com coisas assim que nós achávamos ruim, não. Porque as pessoas acham que o pecado é bom. Acham que andar errado, fazer as coisas erradas era bom. Então era um cativeiro do pecado que nós vivíamos. Era um cativeiro que satisfaz a nossa carne. Aí Deus falou, vocês viviam num cativeiro. Vocês sabem como que é viver no cativeiro, viver dependente de outras coisas para satisfazer a vontade, satisfazer aquilo que somente Deus pode satisfazer na nossa vida. Para satisfazer aquele vazio que havia em nós, era somente o local onde o Espírito Santo repousa em nossas vidas, que nos preenche hoje, que nos dá alegria, que nos dá prazer, e que até mesmo em meio à tribulação nós sentimos paz. Mas aquele povo, quando ele foi levado cativo, eles não tinham isso. E quando o povo ele é levado cativo, naquela época, ele era levado para ser escravizado, para trabalhar. Mas o rei Nabucodonosor, ele teve uma estratégia, por quê? Porque quando você leva um povo cativo, você tem que mudar a mentalidade daquele povo, para que ele não venha se rebelar dentro do seu próprio reino.
O rei Nabucodonosor, ele foi um homem de guerra estratégico e tinha as suas artimanhas para fazer com que o povo não se voltasse contra ele. Satanás tem estratégias e artimanhas para fazer com que o povo não se volte contra ele, para fazer com que as pessoas não larguem dele. Aquele que nasceu no berço evangélico vai falar assim: mas eu nunca vivi no mundo. Mas você já pecou também um dia. E o pecado faz acepção entre o homem e Deus. Então você também sabe o que é viver no cativeiro. Daniel foi levado cativo para a Babilônia como parte da deportação dos judeus no ano em torno de 605 a.C., onde recebeu um nome de Belsazar. Daniel foi selecionado com outros 3 jovens judeus de forma especiais para serem treinados na corte do rei Nabucodonosor. Quando foi escrito o livro de Daniel? O livro de Daniel foi escrito por volta do ano 503, quando Daniel vivia na Babilônia, supostamente vivia ainda na Babilônia, e ele estava sob o domínio já do rei Dario, Rei Dario da Pérsia, Medo-Persa. Daniel tinha aproximadamente 90 anos, entre 83 a 93 anos de idade, quando ele escreveu esse livro. Irmãos, imagino eu, isso não está na Bíblia, imagino eu, Daniel, a partir do momento que ele foi levado cativo, quando Deus começou a operar na vida dele, Deus não falou para ele que ele tinha que escrever. Deus não falou para ele que ele tinha que escrever. Não está na Bíblia. Eu li, pesquisei, procurei na teologia, e Deus não falou para Daniel ter que relatar tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Mas o Daniel, ele foi um dos homens mais sábios ali daquele reino, naquela época, naquele momento. Eu creio que Deus havia revelado a ele que ele tinha que pôr tudo para que o povo de Israel soubesse tudo o que se havia passado no cativeiro. Porque são poucos os livros que falam sobre o cativeiro do povo de Israel antes do seu regresso. Porque Esdras e Neemias vai falar do regresso do povo e da reconstrução dos muros e do templo. Daniel é o único livro que fala da vida deles no cativeiro, na Babilônia. Creio eu que Deus deu essa inspiração a Daniel para que, não somente hoje, mas para que naquela época, todos quantos lessem ou ouvissem o que Deus havia feito através da vida deles, ali teriam que ter certeza de que Deus é com você em qualquer lugar, aonde você estiver, independente da situação que nós vivemos, Deus é conosco. Independente da situação, eu vejo dessa forma. Porque eu falei, nossa Deus, mas Deus falou assim, escreve o que eu digo, escreve. Para Daniel, Deus não falou isso. Mas Daniel escreveu, Daniel colocou em prática. Algumas características deste livro. O livro de Daniel, ele possui 2 grandes divisões. E dentro dessas grandes divisões, possui várias outras divisões menores, que nós não vamos entrar nesse mérito. Mas as 2 grandes divisões do capítulo 1 até o capítulo 6, o livro de Daniel ele tem uma parte histórica. Ele conta a história de Daniel, dos seus 3 companheiros e algumas revelações já sobre sonhos e visões de Nabucodonosor. E na segunda parte do capítulo é uma visão profética, que é do capítulo 7 ao capítulo 12, é uma visão totalmente profética.
O livro de Daniel, ele nos traz as profecias de forma tão grande, tão gloriosa, que alguns teólogos eles até falam que o livro de Daniel é um pré-apocalipse. Porque ele está no meio da Bíblia, ele é um pré-apocalipse, que ele começa a relatar coisas que vai acontecer no final de tudo. E uma das contribuições desse livro é a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor e o reino dos últimos dias, que é apresentado pela estátua, que no livro de Daniel ele relata uma estátua que vai falar da parte de ferro, os pés de bronze, latão, todas as partes, e cada parte é relacionada a um reino, que chega no final do relato de Daniel, ele vai falar que vai vir uma pedra de esquina, vai dar e vai quebrar toda aquela estátua. E essa pedra que vem e quebra é o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele veio e esteve conosco aqui na terra. E ainda traz a segunda vinda de Jesus os últimos acontecimentos que nos revela lá nas Escrituras, entre capítulo 10 e 12. Fala da proteção divina, aonde Deus ele guardou Daniel ali na cova dos leões. Fala sobre a proteção divina na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E fala também que Deus livrou os fiéis, enviando eles de volta à sua terra, depois de 70 anos de exílio. Um resumo do livro de Daniel nos vai dizer assim, que no capítulo 1 vai falar sobre os seus companheiros, que eles foram fiéis a toda a lei a qual Deus já havia determinado a eles. No capítulo 2, Daniel vai revelar a interpretação do sonho de Nabucodonosor. No capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são jogados na fornalha ardente, e Deus dá o livramento. No capítulo 4 e o capítulo 5, Daniel ele interpreta outro sonho do rei Nabucodonosor, e depois de interpretar o que estava escrito em uma parede a respeito da queda eminente da Babilônia diante dos medos e dos persas. Então Deus não deixa nada em oculto aos seus escolhidos. No capítulo 6, Deus livra Daniel da cova dos leões, e até mesmo o rei Dario proclama um jejum ao Deus de Israel. Até mesmo o incrédulo, quando está perto daquele que tem a fé genuína em Jesus Cristo, ele tem que jejuar ao Deus verdadeiro. Olha só como que é as coisas. Deus usa a vida daquele que serve a Ele para mostrar àqueles que não servem o seu poder tamanho. E do versículo 7, do capítulo 7 ao capítulo 12 do livro de Daniel, Daniel tem visões proféticas dos acontecimentos da época e até dos últimos dias. E esses acontecimentos incluem a conquista dos reinos da terra, a vinda do Messias, o sofrimento e a libertação do povo de Deus nos últimos dias e a restauração que Deus trará à terra. A restauração de Deus nessa terra, que vai ser a reconstrução de Jerusalém, que vai dizer os últimos acontecimentos, que aí é uma escatologia que já está em Apocalipse, que já vai mostrar mais a fundo o que é, porque quando Jerusalém estiver reconstruída, Satanás vai entrar, vai sentar no trono de Deus, e aí que vai cair as escamas dos olhos do povo, e vão reconhecer que ele não é Deus. Aí vai ter todo aquele
show que só em Apocalipse para a gente estudar, para se aprofundar. A primeira grande... O exílio, ele foi dividido em 3 partes. A primeira grande deportação ocorreu em torno de 1605, onde eles levaram alguns utensílios da casa do Senhor, que está aqui onde nós lemos, no versículo 2 do capítulo 1 de Daniel, que vai falar assim: e Judá, o Senhor entregou nas mãos o rei Joaquim, rei de Judá, e parte do utensílio da casa do Senhor, e trouxe a terra de Sinar e colocou na casa de seu Deus. Então, foi a primeira grande leva e Daniel estava nela. A segunda aconteceu em torno de 598, e nessa segunda houve o saque total do templo de Jerusalém, mas ainda não havia sido destruído. Mas a terceira leva, houve a destruição do templo, e ela ocorreu em torno de 587 a.C. Então, essas 3 levas levou pessoas de Judá para Babilônia. E aí nós vamos entrar na palavra do Senhor aqui, onde nós vamos dar continuidade no estudo. Antes disso, os irmãos sabem quantos reis passaram enquanto Daniel estava ali com eles, na Babilônia? Irmãos, eu fui pesquisar. A Bíblia, ela nos mostra cerca de 6 reis que foram reis babilônicos. Alguns reinaram entre a insanidade do Nabucodonosor, quando ele foi comer capim, né, junto com o gado. Né? Teve um que reinou nesse período, mas os outros reis que tiveram foi o filho, o genro de Nabucodonosor. O filho dele reinou 2 anos, o genro 4 anos, e mataram o genro. Aí quando mataram o genro dele, aquele que assumiu o trono, que é Labache, ele foi morto. Ele reinou durante 9 meses e foi morto também por um dos sacerdotes de Nabucodonosor, que assumiu, que era Nabonido. E logo depois ele reinou 4 anos, e depois passou para Belsazar, seu filho, que também era sacerdote na Babilônia, que reinou por 13 anos. E o total desse reinado só da Babilônia foi 66 anos que eles reinaram na Babilônia, e Daniel estava entre eles. Daniel, ele foi primeiro-ministro na Babilônia durante 3 grandes reinados. O reinado de Nabucodonosor durante 43 anos, e o reinado de Belsazar, e o reinado de Dario, o persa. Então, por mais que houvesse mudança de reis, Daniel sempre esteve ali, fiel a Deus, e sempre sendo usado por Deus. É um grande ensinamento para as nossas vidas. Por quê? Não se contaminar com o mundo. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui em Daniel que o rei, no versículo 3, o rei Aspe, o rei disse a Aspe, o principal dos eunucos, que trouxe de Israel alguns da linhagem real e dos príncipes, e os moços em quem não houvessem defeito algum, e de bom parecer, e ensinando-os
em toda a sabedoria dos sábios e ciência e de bom entendimento, e idôneos para estarem no palácio do rei, que lhes ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. E determinou-lhe o rei a porção diária de cada dia de iguarias de comida do rei, de vinho que ele mesmo bebia, e os que mantivessem por 3 anos, para que no fim desses estivessem diante do rei. E entre eles estavam dos filhos de Judá, Daniel, Azarias, Ananias, Misael e Azarias. Irmãos, o mundo hoje está tão invertido as morais, está tão invertido, que quando eu comecei a ler aqui, Deus me trouxe à memória que esses jovens, eles iam passar a aprender aquela cultura. Aí eu fui estudar um pouco sobre a guerra, sobre os acontecimentos daquelas épocas, né, próximo ali. E os reis faziam isso, eles pegavam as pessoas, traziam, e eles matavam os velhos e ensinavam os novos. Para quê? Para que aqueles novos continuassem no seu reino e não se lembrasse mais de onde foi tirado. Mas quando Deus nos tira do charco de lodo, irmãos, aqueles que uma vez estava lá perdido, Deus nos tira, nós lembramos de onde nós saímos para nunca mais voltar. Mas aqui o rei estava fazendo algo diferente com eles. O rei estava fazendo algo diferente com eles, por quê? Porque o rei queria ensinar a eles as coisas da Babilônia, queriam deixar eles comer do bom e do melhor do rei, para que eles viessem se contaminar, para que eles viessem se perder e se esquecer de onde foi tirado. Mas olha só como Deus é tremendo, e a palavra do Senhor, quando nos ensina, ela é fiel. A palavra do Senhor nos diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, depois de velho, ele não se desviará dele. Esses jovens que estavam ali, eles foram ensinados, instruídos no caminho, porque eles eram filhos de nobres. Alguns teólogos dizem que Daniel era sobrinho do rei. Alguns teólogos dizem que Daniel era sobrinho do rei, que Ananias, que Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Ananias, Misael e Azarias, eles também eram descendentes da linhagem real. Né? Assim como o pastor falou, eles tinham sangue azul, né? Eles eram filhos de nobres, homens, e o mais interessante, para estar na corte, eles não podiam ter defeitos. Não podiam, hoje em dia seria assim, os defeitos seriam visuais, não ter um dente torto, mas pode ter, porque agora estão usando máscara, né? Não ter uma mão maior que a outra, ou uma perna maior que a outra, né? Eu já não poderia, porque eu uso óculos, então eu sou um deficiente visual. Então não tinha que ter defeito nenhum. Tinha que ser jovens de boa aparência. Mas Deus foi tão fiel na vida desses jovens, que não porque Deus quis ser só porque Deus quis ser fiel, não. Mas porque a fidelidade deles para com Deus não mudou, mesmo em meio a uma situação desonrosa, que era ser tirado da sua pátria à força. Eles podiam negar, podiam falar não queremos, poderiam falar assim, nos mate, fazer qualquer coisa, mas eles estavam ali, perante, e a palavra do Senhor nos diz ali no capítulo 8, que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção da comida do rei, nem com vinho, nem com bebida, e pediu para o principal dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar.
Aqui a palavra do Senhor não vai falar que os 3 pediram para não se contaminar. Aqui está falando que Daniel. E eu acredito que a atitude de um cristão verdadeiro leva outros cristãos a tomar a mesma atitude. Porque os 3 não se contaminaram. Porque os 3 não se perderam. E o mais interessante, como que nós vamos não nos contaminar com este mundo hoje? Hoje em dia, nós nos contaminamos na televisão, na internet, muito mais na internet. Hoje em dia há dissoluções de casamento por causa da internet. Antigamente tinha, mas a internet facilitou. Hoje em dia há muita pornografia infantil, muita pornografia para os nossos filhos ver mascarado. Enquanto eles estão assistindo um desenho, passam a propaganda pornográfica. E muitas das vezes nós não estamos ali para ver naquele momento. Hoje em dia, os irmãos ouviram falar daquela baleia azul, hoje em dia tem outros parecidos com ela. Aí que está contaminando os jovens, as crianças. Não estou falando só crianças do mundo, não, lá de fora. Estou falando nossos filhos, daqui da igreja. A ideologia de gênero, ela veio de uma forma sutil. Há mais de 10 anos ela já está sendo implantada aí, sutilmente, para dizer que não existe mais o menino e a menina. Está sendo implantado. Eu já vi pastores, que se dizem pastores, que falam assim, a ideologia de gênero não é nada, irmãos. A ideologia de gênero é uma coisa muito perigosa, assim. Está deturpando a mente das pessoas, porque a ideologia de gênero não é só em relação ao sexo das pessoas, mas é em relação à família. Porque eles já estão até querendo tirar os dias dos pais e das mães. Estão querendo fazer o dia dos responsáveis. Olha só o que a ideologia de gênero está trazendo. E se nós, que somos cristãos, não lutarmos pelos nossos direitos de família, irmãos, nós estamos sendo contaminados por mundo e sendo levados com eles. Porque aquilo que vai contra a palavra de Deus afeta diretamente a nossa vida pessoal e espiritual. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Nós temos que propor em nosso coração sermos fiéis à palavra do Senhor. Nós temos que propor em nosso coração nos mantermos firmes na posição a qual o Senhor nos chamou, de homens e mulheres de Deus, ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar, ver o que eles estão vendo e participar com eles da vida dele, para que eles não venham se perder e depois você venha falar, a culpa não é minha. Porque a responsabilidade dos nossos filhos, enquanto está debaixo da nossa guarda, é nossa. E Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar. E Deus fez com que Daniel achasse graça e boa vontade diante do príncipe dos eunucos. E Deus... Olha só como que Deus é quando nós colocamos um propósito no nosso coração de não nos contaminar. De não nos envolvermos com o mal. Deus, ele propõe no coração das outras pessoas, dos incrédulos, para que seja feita a vontade dele nas nossas vidas, usando o incrédulo. Usando aquele que não é crente para abençoar o crente. E o chefe do eunuco permitiu que Daniel e seus amigos não se contaminassem. E então Daniel disse ao despenseiro que havia sido posto pelo principal dos eunucos sobre Daniel. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele experimenta-te, rogo-te, aos teus servos 10 dias, que nos seja dado legumes para comer e beber. E então examine-o
então sejam examinados em tua presença a nossa aparência, dos jovens que comem e bebem da porção da comida do rei, e conforme vives, farás com teus servos, e farás com teu servo, e consentiu, pois, com ele nisto, provou 10 dias. E durante os 10 dias que Daniel propôs isso, o chefe dos eunucos permitiu, e no final dos 10 dias, Deus fez o milagre mais uma vez. Porque, como todo mundo sabe, a bebida, o álcool, ele deteriora o homem. Comidas que nós comemos hoje, eu posso falar porque o colesterol é alto, o triglicérides é alto, acaba com a vida da gente, acaba com a nossa saúde, tira nossas forças. Tem dia que a gente acorda cansado, mas não é porque nós não estou trabalhando, mas é porque a comida que nós comemos ela é muito pesada. E aí aqueles manjares do rei iam fazer com que eles não ficassem tão formosos quanto eles ficaram. E eles se alimentaram bem, irmãos. Então, muitas das vezes, você tem a oportunidade de não se misturar com o mundo, mas estando no mundo. Porque Jesus falou que neste mundo nós teríamos aflições. Que neste mundo nós passaríamos por dificuldades. Mas que nós tínhamos que ter bom ânimo nele para lutar. Então está na hora de nós mudarmos aquilo que nós comemos lá de fora. Não estou falando do alimento carnal de comida não, irmãos. Porque senão você vai ter que passar numa nutricionista, é algo terrível também. Né? Aí estou falando do alimento espiritual. Porque as nossas entradas são os nossos olhos e os nossos ouvidos. Aquilo que nós vemos e ouvimos é o que nos alimenta espiritualmente. Por isso que a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que nos alimentar da palavra de Deus para estar como Daniel, que estava nesse dia, quando ele falou que ele não se contaminaria, para estarmos firmes, para estarmos fortes diante das adversidades que o Satanás coloca em nossas vidas. E ao cabo desses 10 dias, o chefe dos eunucos percebeu que o rosto deles era mais nutrido de carne do que os dos outros moços que comiam da porção da comida do rei. As pessoas vão ver na sua vida a diferença. Por quê? Porque nós temos que ser sal e luz nessa terra. O próprio Senhor Jesus Cristo nos falou isso. Mas só que a luz, ela não é nossa. A luz é dele. Assim como esse holofote está nos direcionado a nós aqui, para nos deixarmos com a aparência mais clara para os irmãos, assim é Jesus Cristo nas nossas vidas. Que nos deixa com uma aparência mais formosa, melhor. Porque aquele que serve ao Senhor, até mesmo no meio da luta e da tempestade, irmãos, ele vê salvação, ele vê saída, ele vê escape, porque Deus mostra e dá direção para tudo em nossas vidas, se nós crermos de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Porque a situação para ninguém é fácil, mas Jesus, ele dá o escape. Ele não vai pegar na tua mão e vai te conduzir, não. Ele vai mostrar para você, ó, esse é o caminho. Segue o caminho. Porque ele não te abandona. Porque ele não vai te pegar na sua mão, porque ele já está te carregando. Porque Deus está nos carregando todos os tempos. E é nós que nos percebemos isso. Nós achamos que andamos com as nossas próprias pernas, mas não. É Deus que já nos está carregando há muito tempo. Nós não damos conta disso. Por quê? Porque nós somos fracos, somos imperfeitos. E Ele é perfeito. Através do Espírito Santo que nos conduz. Glória a Deus. Quando foi mudado o nome desses jovens, olha só como é terrível o mundo. O mundo, hoje em dia, ele cria nomes para as pessoas.
Ele muda o nome das pessoas, porque hoje em dia, com a ideologia de gênero, as pessoas têm o direito de colocar o nome que quiser, da forma que quiser. Mas o nome Daniel, a tradução diz: Deus é meu juiz. O nome que foi dado a Daniel por Nabucodonosor, pelo chefe dos eunucos, foi Belsazar, o tesouro de Bel, ou o depósito sagrado de Bel, que era um dos reis, um dos deuses da Babilônia. Mesmo tendo mudado o nome dele, ele não mudou a sua essência. Mesmo tendo mudado o nome de Ananias, que é Deus foi gracioso comigo, para Sadraque, que é a inspiração do sol, Deus, autor do mal, Deus proteja-nos do mal. Ele também não perdeu a sua essência de que Deus foi gracioso comigo. Misael, quem é como Deus, que foi mudado para para Mesaque, aquele que pertence à deusa Seshach. Aquele que pertence à deusa Seshach. Ele também não perdeu a sua essência daquele que é como Deus. Muitas das vezes não mudaram o nosso nome, mas nós estamos perdendo a nossa essência. Azarias, Deus é quem me ajuda. Abdinego, servo de Nego, um dos deuses babilônicos, que era a simbologia de Júpiter e Vênus. Ele também não perdeu a sua essência. Deus foi com esses homens até o final. Eles não perderam a sua essência, não perderam o seu brilho, a qual eles chegaram de Israel, muito pelo contrário. A palavra do Senhor aqui vai nos dizer que eles foram agraciados por Deus de tal forma, irmãos, que o chefe dos eunucos, foi achado graça diante do chefe dos eunucos, quando eles não se contaminaram. E o mais interessante é que quando Nabucodonosor tem um sonho, ele manda chamar todos os sábios da Babilônia. Mas aí quando todos os sábios vêm diante de Nabucodonosor, eles não conseguem dar nenhum tipo de interpretação do sonho do rei. Aí, só que quando eles chamaram todos, não chamaram Daniel. Porque depois eles foram procurar a Daniel. Irmãos, o mundo vai te rejeitar em todo o tempo. É no trabalho, é na escola, é na rua. É aqueles que algum dia se diziam seus amigos, depois que se tornou cristão, não querem mais ter contato com você. Mas em um certo momento eles vão ter que vir atrás de você. Em um certo momento da vida eles vão ter que se pôr diante de você novamente. Por quê? Porque eles sabem que você habita um espírito de excelência. Porque eles sabem que em você não há corrupção. E Deus foi tão maravilhoso que Daniel, quando chamaram Daniel,
ele pediu um período para que ele pudesse orar ao Senhor. E nesse período ele orou ao Senhor. Que ele orou ao Senhor, ele buscou a face de Deus, pedindo para que Deus revelasse a ele o sonho de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor já tinha falado que ia mandar matar a todos, os magos, os adivinhos. E olha que interessante que Deus deu a revelação a Daniel. E Daniel contou ao rei todo o sonho que havia se acontecido. Tudo o que havia se passado. E foi achado mais uma vez graça em Daniel na presença do rei. Irmãos, independente da circunstância que nós estamos vivendo, enquanto nós nos mantermos firmes e fiéis à palavra do Senhor, em todos os caminhos que nós trilharmos, o Senhor vai nos honrar. O Senhor não vai nos deixar passar por vergonha, não. Ele vai nos levantar, vai nos levar a lugares altos, grandes. Mas nós temos que permanecer fiel, nós temos que ser incorruptíveis. E o mais interessante é que Salomão, ele vai descrever sobre vaidade. Que tudo na vida é vaidade, tudo na vida é vaidade. Mas ele fala algo interessante que é sobre a lisonja. Porque muitas das vezes nós gostamos de ser elogiados. Daniel, ele foi elogiado mais de uma vez, mas ele não perdeu a sua essência. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com as lisonjas, porque ela é uma coisa assim que é gostoso. É gostoso você ouvir falar, nossa, foi muito bom o seu trabalho, você é uma pessoa muito boa, você faz muito bem isso, você faz muito bem aquilo. Eu já ouvi irmão chegar em outro irmão e falar, nossa, mas você prega muito. Continua assim, para quê? Para continuar enchendo, mas a palavra do Senhor fala para nós termos cuidado com isso. Daniel, ele manteve todo o cuidado, porque ele não perdeu a sua essência. Ele não deixou de ser o Daniel que confiava em Deus. Ele não se achou autossuficiente em nenhum momento da sua palavra, da palavra de Deus que aqui nos mostra, em nenhum momento ele se achou autossuficiente. Muito pelo contrário, em todas as vezes ele se mostrou dependente de Deus. E mesmo sendo elogiado por chefe dos eunucos, mesmo sendo elogiado por Nabucodonosor, mesmo sendo elogiado por Belsazar, que é um dos reis, mesmo ele sendo elogiado por Dario, que foi o rei que mais amou Daniel, eu vejo na história. Foi o rei que teve mais estima por Daniel, foi Dario. A ponto dele jejuar pela vida de Daniel. E mesmo assim Daniel não deixou de se corromper. Daniel não esqueceu de onde ele foi tirado. Porque de onde ele foi tirado era onde que Deus tinha algo para a família dele e para ele. A palavra do Senhor não nos mostra como Daniel morreu, não relata para nós aonde ele foi enterrado, mas os estudiosos acreditam que ele foi enterrado na Babilônia. Segundo Flávio Josefo, um dos historiadores mais antigos da Bíblia, ele fala que Daniel foi enterrado na Babilônia, porque ele viveu mais de 80% da sua vida lá. Mas o espírito de Daniel continuava o mesmo de quando ele saiu de Judá. Então nós temos que manter esse foco, irmãos, não podemos perder o foco, porque as bênçãos de Deus sempre acompanha a gente, aonde nós estivermos. Sempre nos acompanha, porque não somos nós que temos que ir atrás dela, não. As bênçãos, Daniel não foi atrás de nenhuma bênção.
de Deus para a vida dele. E Deus o abençoou grandiosamente. Então nós temos que ser fiéis a Deus para que as bênçãos do Senhor continuem atrás de nós, aonde nós estivermos. Em nome de Jesus Cristo. E para dar continuidade, a gente teria que entrar no capítulo 2 e já não sobra mais tempo para nós hoje. E eu já agradeço a oportunidade. E assim que nos puder a oportunidade, a gente dá continuidade no estudo no capítulo 2 de Daniel. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu espero não ter sido muito sonolento nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos.